Imagine trabalhar sozinho de madrugada, em ruas silenciosas. A cidade dorme e seu único som é o eco distante dos próprios passos. Mas de repente algo surge na escuridão. Algo que não deveria estar ali. Foi o que aconteceu na fria noite de dezembro de 1978, na cidade de Torriglia, na Itália. Um vigia noturno, acostumado a lidar com pequenos furtos e barulhos estranhos, encontrou-se diante de um fenômeno que desafiava toda a lógica. Não foi apenas um susto passageiro. Foi o início de uma sequência de encontros que transformaria sua vida em um enigma e colocaria seu nome entre os casos mais intrigantes da ufologia mundial. Você está prestes a conhecer a história de Fortunato Zanfretta, um homem comum, mas que se tornou protagonista de um dos relatos mais perturbadores já registrados. Antes de começar, verifique sua inscrição, deixe um like e um comentário sobre esse episódio, ou sugerir um caso que gostaria de ver aqui no canal. Obrigado pela sua inscrição. Na noite de 6 de dezembro de 1978, por volta das 23h30, Zanfretta patrulhava uma propriedade isolada, conhecida como Casa Nostra. O frio era intenso e a neblina encobria parte da estrada. Foi então que ele notou um clarão vindo de dentro do terreno. Pensando que pudesse ser um arrombamento, estacionou o carro e entrou com a lanterna em mãos. Mas, ao se aproximar, percebeu que a luz não vinha de uma casa, e sim de um objeto imenso, com cerca de 10 metros de diâmetro, pairando silenciosamente próximo ao solo. Quando tentou se aproximar, uma sensação de calor e pressão tomou conta do seu corpo. E, em meio à neblina, figuras gigantescas começaram a se materializar. Seres de quase 3 metros, pele rugosa e manchada, olhos triangulares amarelados e pés com garras metálicas. Zanfretta gritou pelo rádio: "Não, não são homens!" E tudo ficou escuro. Os colegas de trabalho, patrulhando setores próximos, ouviram pelo rádio o grito de pânico de Zanfretta e correram em direção ao local. Com o chão coberto de neve escorregadia e a noite silenciosa quebrada apenas pelo som de passos apressados e rádios chiando. Ao chegarem, encontraram o carro com as portas abertas, motor ligado e faróis cortando a neblina. Mas Zanfretta não estava lá. Pouco depois, avistaram-no caído no chão, a cerca de 50 metros, tremendo de frio e visivelmente desorientado. Ele não lembrava como havia saído do carro ou chegado até ali, e sua respiração irregular denunciava o choque do que havia presenciado. Entre palavras trêmulas, descreveu os seres altos, de pele rugosa e olhos triangulares brilhantes, e o objeto gigantesco que pairava silenciosamente sobre o solo. Ao redor, a neve exibia marcas circulares profundas, como se algo muito pesado tivesse repousado ali, sem rastros de pegadas ou rodas para explicar o fenômeno. A combinação do frio intenso, da desorientação e da estranheza do cenário deixava claro: algo totalmente fora do comum havia acontecido naquela noite gelada, e ninguém que estava ali jamais esqueceria o que viu. Nos dias seguintes, a história chegou aos jornais locais e depois à imprensa nacional. Manchetes descreviam um vigia que viu alienígenas e levantavam tanto ceticismo quanto fascínio. A vida de Zanfretta virou de cabeça para baixo. Ele foi chamado de louco, mas também de herói por ter coragem de relatar sua experiência. A fim de documentar o caso, Zanfretta aceitou participar de sessões de hipnose regressiva conduzidas por médicos e ufólogos. Nessas sessões,
ele descreveu não apenas o primeiro encontro, mas também momentos a bordo da nave. Salas metálicas iluminadas com luzes difusas, painéis de controle desconhecidos e entidades que se comunicavam de forma estranha, quase telepática. Cada sessão revelava detalhes mais perturbadores. Ele mencionava exames físicos realizados pelas entidades, instrumentos que lembravam bisturis e tubos brilhantes, e sensações de frio e calor que vinham sem aviso. A experiência, segundo ele, não era hostil, mas era profundamente invasiva. A pressão social e midiática começou a afetá-lo emocionalmente. Amigos distantes começaram a duvidar de sua sanidade. Familiares ficaram preocupados com seu estado mental, e ele próprio se via consumido por ansiedade e insônia. O fenômeno não se limitou àquela noite. Zanfretta relatou outros encontros durante suas patrulhas noturnas, sempre em áreas isoladas. Luzes estranhas eram avistadas antes e depois de seus horários de trabalho. Alguns moradores afirmavam perceber clarões e ruídos incomuns, mas mantinham distância, temendo ridículo ou represálias. Os efeitos na mente de Zanfretta foram progressivos. Ele experimentava lapsos de memória, sonhos vívidos que se confundiam com a realidade, dores de cabeça constantes e a sensação de ser observado mesmo em locais públicos. Durante sessões de hipnose, descreveu diálogos com as entidades que o advertiam sobre não interferir e sobre o tempo da humanidade. Pesquisadores internacionais começaram a estudar o caso, analisando seus relatos detalhados, marcas no solo e os efeitos psicológicos apresentados. Para muitos, Zanfretta se tornou um exemplo clássico de abdução alienígena com múltiplos encontros. Para os céticos, o caso ilustrava o efeito da pressão psicológica, sonhos lúcidos e imaginação fértil amplificada por isolamento e estresse noturno. Com o passar do tempo, Zanfretta tornou-se reservado, evitou aparecer em programas de TV e manteve distância da imprensa. Apesar disso, continuou relatando experiências e descrevendo os seres de forma consistente, anos depois. O caso deixou marcas profundas em sua vida. Afastamento de amigos, tensão familiar e uma sensação constante de que o mundo que ele conhecia não era o único. Para os ufólogos, os elementos físicos, os relatos consistentes e os encontros repetidos tornaram-no uma das referências mais importantes em abduções na Europa. Décadas se passaram e Fortunato Zanfretta ainda sustenta sua história. Ele não busca fama nem lucro, apenas insiste que viveu algo que não consegue explicar. Seus relatos continuam sendo debatidos por ufólogos, céticos e curiosos. Alguns dizem que é um caso clássico de abdução alienígena. Outros acreditam em alucinação ou efeitos psicológicos. Mas para Zanfretta, a verdade é simples. Abre aspas, eles estavam lá. Eu os vi. Fecha aspas. E como em tantos outros casos sem respostas, resta a pergunta: estamos sozinhos no universo? A verdade está lá fora. Basta olhar para cima. Muito obrigado por estar comigo em mais esse caso. Confira sua inscrição, deixe um like e nos comentários conte o que achou do caso. Até a próxima!